demorou um pouco, mas a polêmica do gramado sintético voltou. E como essa polêmica volta, eu trago os especialistas. Nós já os trouxemos aqui, eu estava vendo, não foi no ano passado, foi no ano retrasado. A primeira live foi em 2023, nós falávamos, quando nós tivemos aquela situação horrorosa do Maracanã, e foi uma live que foi feita para corrigir o meu problema, porque em maio de 2023, eu fiz um comentário no canal dizendo, olha, o gramado do Maracanã é tão ruim, que o Flamengo precisa olhar para a possibilidade de um gramado sintético. E depois daquilo, eu comecei a estudar, como eu sempre faço, né? Até que eu aprendi as desvantagens do gramado sintético e a impossibilidade, num campeonato sério, desenvolvido, que tem a ambição de se tornar um campeonato com visibilidade internacional, de ter o gramado sintético em praticamente 20% dos seus, agora 15%, né, porque um time caiu, mas seriam 20% dos seus gramados sendo gramados sintéticos. Isso é um atraso, é o fato incontestável do atraso do futebol brasileiro. Tem outros, podemos falar de fair play financeiro, podemos falar da qualidade dos gramados naturais, podemos falar na arbitragem, mas a utilização de 15% dos gramados sendo sintéticos, gramado sintético não, sintéticos, né? Ou é gramado ou é sintético, não dá para ser gramado sintético, né? É um absurdo que precisa ser combatido. E para discorrermos a respeito do tópico, nós vamos cobrir duas áreas do conhecimento. Uma área científica relacionada com a fisioterapia, ou seja, com a contusão em si, e a outra área com o gramado. E antes da gente começar, primeiro eu vou desmontar uma coisa muito importante. A opinião de um especialista é muito importante, mas ela não é mais importante do que os fatos. Então, se um médico aparecer e disser, olha só, o gramado sintético não é ruim, óbvio que essa opinião tem mais valor do que a minha como arquiteto. Mas por trás dessa opinião tem que haver o fato. E eu mesmo sendo arquiteto, se eu trouxer o fato vai desmontar a posição desse especialista. É assim que funciona a ciência. E nós estamos baseando aqui a nossa discussão em ciência. E hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje a gente tem o Renato Benedito, que é o fisioterapeuta que está aqui em cima, e o Breno Rodrigo Couto, que é o especialista em gramado. Ambos já estiveram aqui no canal, ambos interagem com a gente com muita frequência lá no Twitter. Renato, como a gente é meio novo aqui nessa parada, né? As pessoas aqui talvez não lembrem de você. Quem é você, Renato? Se apresenta aí pra gente, parceiro. Bom, meu nome é Renato Benedito, sou fisioterapeuta formado há 23 anos, trabalho aqui no Rio de Janeiro, trabalho com a recuperação de atletas e pacientes com dor, também sou osteopata e trabalho em uma clínica privada aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. Beleza. E Breno, quem é você, Breno? O que você entende de gramado, Breno? Boa noite aí a todos, Renato, toda a tua audiência. Então, chamo Breno Rodrigo Couto, sou engenheiro agrônomo de formação e tenho 20 anos, 20 e pouquinho, no segmento de gramados e campos esportivos. 15 deles aí no Brasil, que eu tive a oportunidade de participar de todos os chamados grandes eventos, desde Pan-Americano, depois Copa do Mundo, eu participei de 7 dos 12 estádios diretamente, depois Olimpíadas, a gente fez o primeiro Red to Play, que é um assunto que a gente vai inevitavelmente tocar aqui, da minha parte, nas Olimpíadas, que sediaram aí semifinais e finais dos Jogos Olímpicos, o Brasil foi campeão, inclusive, e em 2018 eu vim aqui para os Estados Unidos, onde eu moro, em Tampa, na Flórida. Continuo trabalhando no segmento. Aqui a gente já fez algumas coisas aí, Orlando City, Dallas Cowboys, Estádio Azteca no México, enfim. Estamos aí há um tempinho na estrada. É um assunto, como você disse, você já me chamou para falar, acho que por 2 oportunidades. Eu fico realmente feliz de ver a iniciativa dos atletas, que são os maiores interessados nisso agora. Esse é o ponto, né, Breno? Quando nós tivemos a discussão, Breno e Renato, né, aqui no ano retrasado, o ponto que a gente discutia era esse. Nós tínhamos a certeza e a convicção de que há evidências fortes que apontam para mais contusões no uso de gramado sintético. Nós mostramos várias imagens de várias contusões, como essa aqui, por exemplo, do Ferrarese, do São Paulo, lá no Allianz, que claramente ali
Ali, não foi um bom exemplo, né? O melhor exemplo é o do Dudu, né? Que o exemplo do Dudu, sim. Aquele exemplo a gente ficou na dúvida na época, mas esse exemplo do Dudu é claro, que foi a questão do gramado, a questão do mecanismo do gramado. Mas o meu ponto é o seguinte: naquela época a gente dizia, a gente era contra, a gente fazia campanha contra o gramado sintético, e nós também dizíamos que a gente não tinha certeza se essa campanha decolaria por falta de apoio. Demorou 2 anos para que nós tivéssemos esse apoio. Esse apoio agora está vindo dos atletas. Como nós dizíamos, né? Nós cobrávamos aquela discussão naquela live, falamos, os atletas, como é que os atletas não se manifestam? Nós tivemos uma pequena manifestação do Soares, dizendo, não dá, 2023, naquele mesmo ano, não jogo, tá? E aí, não jogou, agora, não jogou em foi embora e não jogou no sintético, e agora mais jogadores se manifestaram. Agora, vai decolar essa campanha agora, Renato? Eu espero que sim, né? Eu acho que precisou grandes jogadores como Neymar, Oscar, Lucas, jogadores com mais experiências, né, de anos de Europa chegar para começar a realmente fazer um movimento. E espero que os jogadores se juntem, né, nesse tema, que é a saúde deles que está envolvida, né? Então você pega, como você falou da lesão do Dudu ali, que classicamente o pé é adéreo no chão e ele tem uma lesão de cruzado, ele fica 8, 9 meses parado e ele nem reclamar pode, né? Porque foi no gramado da instituição que ele defendia, né? E inclusive hoje ele tweetou, né, a campanha falando do gramado sintético, né? Essa campanha que os jogadores começaram a fazer hoje. Eu acho super importante esse engajamento deles para justamente tirar a discussão clubista e colocar um pouco de lupa e um pouco de ciência para melhorar esse debate que fica sempre no lado clubista da história. Deixa eu até fazer um disclaimer aqui. Breno, eu não sou contra grama sintética, não. Pô, eu ia falar isso aqui, cara, juro. Não sou, sabe por quê? Eu sou contra a grama sintética hoje, do jeito que ela é, para nível profissional. E no futebol, no futebol profissional. Essa é uma outra discussão que se tem, porque na Europa, como eu acredito que a maior parte da tua audiência já saiba, todos os as grandes ligas, elas sim proíbem o gramado sintético. Obviamente, isso tem uma razão, vocês aí podem explicar bastante aí a respeito. Mas ela é utilizada, por exemplo, via de regra, em alguns CTs, nas categorias de base, né? Aí varia, Barcelona até 17, alguns até 14. Então, a prática no futebol profissional é que é, de fato, condenável, que o peso, a força dos atletas para exercerem a prática do futebol profissional não condiz com aquele tipo de piso. É um perigo, como o Renato e as imagens falam por si só. Né? O atleta ele não consegue acabar o movimento, né, Renato? Então, você não tem a retirada do tufo da grama, né? Então, o pé fica preso, trava e acaba ocasionando isso. Fora isso, inclusive como recreativo, campos de aluguel, aqui nos Estados Unidos existe a mesma discussão lá no campo do futebol americano, mas que é um jogo jogado, obviamente, por cima, né? Você não tem a bola rolando e você não tem a biomecânica dos movimentos é diferente também dos atletas. Existe essa discussão aqui. No futebol, a bem da verdade, Kika, é um tema ultrapassado, tanto aqui quanto principalmente na Europa. Então, você pega Portugal, Premier League, Itália, França, Alemanha, Espanha. A última foi exatamente a Holanda, há 2 anos atrás também, que determinou o banimento
dos campos sintéticos, e bem observado aí por você, essa questão dos jogadores, à época, vale-se dizer, por pressão da Federação dos Jogadores. Os jogadores na Holanda tiveram um papel fundamental nesse processo, além de a própria federação entender que um dos motivos, eles fizeram uma pesquisa e identificaram que um dos motivos da Holanda ter mais dificuldade de atrair grandes jogadores e grandes promessas era o fato dela ainda permitir grama sintética na primeira divisão. Então, essa decisão foi tomada, mas vale salientar, e daí o meu motivo aí de alegria hoje, por que não, de ver os jogadores, enfim, no Brasil se posicionando a respeito. Porque, de fato, como eu falei, é um tema completamente superado aqui na Europa.